Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 7. Está aí, olha. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Irmãos, preste atenção, nós estamos falando sobre algumas coisas, como nós evitarmos a destruição, como nós fazermos algo para mudar as nossas vidas. Nós já estamos falando sobre essa mensagem já faz um tempinho. E cada dia a gente coloca um tijolinho, porque eu também não estou com pressa não. Casa, quando o camarada corre para acabar ela, às vezes fica sempre esquecendo alguma coisa. Não adianta nada a gente pegar a Bíblia, sair lendo ela toda e depois não se lembrar de nada. Aí de nada adiantou você perder o seu tempo lendo. É melhor você ler uma coisa que você vai se lembrar, guardar no seu coração aquilo que você leu e depois, posteriormente, você tratar de outro assunto. Às vezes a pessoa pega um capítulo inteiro da Bíblia e lê. Mas de que lição tirou daquilo dali? O que você aprendeu? O que modificou sua vida ao ler aquele capítulo inteiro? Às vezes a resposta de muitos é essa: não entendi nada. E por que a gente não entendeu? Porque nós largamos de lado e deixamos para depois. Muitas coisas não significa que você não vai entender. Significa que nós precisamos pensar mais sobre aquilo dali. Nem sempre, quando você lê a primeira vez, você vai ter a compreensão e entendimento de tudo. Mas não significa que aquilo não tem explicação. Às vezes alguns dizem assim, depois eu pergunto a alguém, eu pergunto ao pastor, eu vejo sobre isso. Às vezes, se você continuar lendo, ou se você continuar meditando naquilo dali, você vai chegar e vai compreender. Nós temos na ponta da nossa língua tudo o que nós precisamos que Deus faça para nós. Até nós, se pudéssemos, alguns de nós, por exemplo, fazemos as orações assim: Senhor Deus, faça isso, faça assim, toca lá, põe aqui, tira de lá, traz para cá. A gente até orienta Deus como é que Ele tem que resolver o problema para a gente. E alguns de nós, por exemplo, ficamos decepcionados posteriormente, porque nós falamos assim, poxa, eu não entendo. Eu venho para a igreja, eu oro, eu faço campanha, eu faço a corrente, mas ninguém na minha casa muda. Ninguém na minha casa se converte. Por exemplo, viria uma destruição sobre a humanidade naquele tempo. O único meio de se livrar daquela destruição seria Noé seguir as instruções que Deus havia dado. Você sabia que para mudar a sua vida, para mudar seu casamento, sua família, para mudar a nossa situação, já está nas Escrituras Sagradas a direção de Deus para a gente? Nós só não sabemos. Nós só não encontramos tudo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua. De Gênesis até Apocalipse você vai encontrar. E às vezes você não vai encontrar numa larga escala. Lembra daquele homem? Aquele centurião que a Bíblia Sagrada diz que o criado dele estava quase morrendo. E ele pediu para Jesus, alguém até foi lá para pedir, por exemplo, e ele pediu para Jesus que Jesus apenas não precisava ir na casa dele. Que bastava Jesus enviar o quê? Quantas palavras seria? Uma palavra. A solução do meu problema
está a uma palavra que eu não recebi ou que eu não fiz conforme recebi. Eu posso ficar na segunda alternativa. Muitos de nós já recebemos a direção, só não fazemos conforme recebemos. Por quê? Muitos de nós questionamos. Quando eu era garoto, naquele tempo nossas mães colocavam a gente para trabalhar, não precisava a idade não, se já sabia segurar alguma vasilha, já dava para lavar. E ou uma vassoura na mão, vai varrer, vai fazer alguma coisa. E às vezes os meus irmãos estavam lá, e a minha mãe dizia, Carlos, faz isso para mim. Eu dizia, mãe, o fulano está aqui, por que a senhora não manda ele? Porque eu estou mandando você. Mas por que tem que ser eu? Aí já era só esse questionamento até aqui. Ela falava, vai ou não vai? Eu estou indo, mãe, calma. Porque dali para lá já não tinha mais diálogo. Mas eu questionava, por que eu tinha que ir? A mesma forma, nós também questionamos a Deus. Por que eu tenho que fazer? Por que não é o meu marido, ou por que não é a minha mãe, ou por que não é o meu patrão, ou por que não é o meu irmão, por que eu tenho que fazer? Então entenda bem. Quando nós estamos escutando uma pregação, seja no rádio, na televisão, ou no culto, na igreja, ou alguém falando com você no seu particular, você diz assim, o fulano deveria estar aqui para escutar essa palavra seria para ele. Só que Deus sabe que o fulano não está lá, Deus está falando é com a gente. Só que nós achamos que nós não temos nada a consertar, quem tem que consertar é o outro que está errado. Muitos de nós alegamos que o problema da nossa situação está na outra pessoa e não em nós. Se Noé fosse depender do que a sua mulher e do que os seus filhos e do que a sua nora faria para eles serem salvos, eles teriam morrido afogados. Porque o que eles fariam não salvariam a eles, exceto o que Noé fez. Por isso que a palavra de Deus, quando ela vem tratar primeiramente comigo, para depois tratar com os meus. Deus não pode tratar com a minha casa se primeiro Ele não tratou comigo, irmão. A mesma coisa, Deus não pode tratar com você o que primeiro Ele não tratou na minha vida. Eu estarei desqualificado. Como é que eu vou tratar com você uma coisa que nem na minha vida foi tratada? Então, quando você ouvir algo da parte de Deus, não transfira para outros a responsabilidade, assuma ela. E faça conforme Deus lhe ordenou. Porque se eu venho à igreja, ouço, mas não faço aquilo que eu ouvi, é a mesma coisa que eu não tenho escutado nada. Não vai resolver nada. Não, pastor, mas Deus vai abençoar. Vai. Quando que Ele vai abençoar? Quando eu der ouvidos. Para fazer conforme o que Ele me ordena. A responsabilidade de Deus conosco é até a gente fazer o que Ele manda. Enquanto nós não fizermos o que Ele manda, Ele não é responsável por nada que aconteça na nossa vida. Muitos, às vezes, responsabilizam Deus do que acontece de tragédia, de perdas, de danos. É porque Deus quis assim, né, pastor? Deus quis assim? Não, nós fizemos desta forma e deu errado para a gente não assumir, a gente botar a culpa nele. Principalmente que ele não está aqui para se defender, né? Mas, geralmente, na maior parte do tempo, é assim que nós fazemos. Por isso que quando Noé fez conforme Deus lhe ordenou,
Deus pôde também conservar Noé e conservar sua família. Se nós fizermos conforme Deus nos orienta, Deus também preserva a nossa vida e a vida dos nossos familiares por nossa causa. Talvez por causa deles ele levaria fumaça, mas Deus não faz por causa da promessa dada a nós. É por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós devemos nos ater a uma coisa: a palavra não é só uma fonte de informação, a palavra é uma fonte de vida. E quando isso vai me afetar? Quando eu faço, não é quando eu ouço, é quando eu faço conforme Deus falou. O que Deus mandou você fazer? Quer ver? Josué, capítulo de número 1. Abra aí na sua Bíblia aí, que nós vamos lá agora ao que tem que ser feito. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim: esforça-te. E tem o quê? Era para Josué fazer o quê? Esforçar e ter o quê? Por quê? Presta atenção, ó. Aquele povo, vamos colocar por baixo, 1 milhão de pessoas, estava dependendo do que Josué iria fazer. Não é o que Deus iria fazer. Você vê que Deus chega aqui chamando a atenção dele e dizendo: levanta. Não fica aí esperando Moisés. Moisés já está morto, agora é contigo. Moisés está morto, mas eu estou vivo. Irmão, por mais que você tenha tido perdas na sua vida, por mais que você tenha tido problemas, que doeu, perdeu, acabou, a vida continua. Seu casamento pode ter acabado, sua vida, você pode ter tido perda na sua família, você pode ter perdido, mas Deus continua vivo. Deus continua existindo. O que eu preciso fazer? Não, eu vou ficar lá como Josué estava, chorando juntamente com Israel do outro lado do Jordão. Ficaram 70 dias aqui parados. Não tem problema você chorar quando você tem perdas, não tem problema você chorar. Agora, o que você precisa é reagir. Ter coragem, ter disposição. Porque a minha falta de ânimo, na maioria das vezes, não é demônio propriamente. É o meu desânimo que não me deixa conquistar, que não me deixa levantar, que não me deixa fazer nada. Você pode ver que tem gente que está tão desanimada, que quando você chega nela e diz assim: fulano, vamos fazer isso? Não quero mexer com isso não. Vamos, fulano, vai dar certo. Olha, eu pago para você. Não quero te dar esse trabalho. Não é que a pessoa quer dar trabalho. Ela está tão desanimada que ela quer ficar lá naquela coisa dela lá, sem reação nenhuma. Não adianta, não tem jeito. Vão na igreja, vão pedir oração, vão fazer um culto, vão ler a Bíblia. Tudo que você chama a pessoa, ela diz que não vai dar. Ela nem fez, mas ela já está dizendo que não vai dar. Por que ela diz? Porque ela está desanimada. E Deus está mandando Josué, tenha coragem, tenha ânimo, tenha disposição. A maior parte das coisas que nós não conseguimos resolver é porque nós ficamos paralisados na frente dela. Existe um demônio, que é o demônio da estagnação, é o demônio que mais atua na vida até de crente. Porque a vida de muitos pararam no tempo e eles dizem assim: mas vamos esperar Jesus fazer a obra. Como que Jesus vai fazer a obra se ele depende que eu me mexa? Quer ver, a primeira igreja que eu fui, eu jejuei, orei, não sei quanto, foi quase um mês de oração, jejum, vigília, li a Bíblia, eu estava com a mensagem pronta. Eu fui lá, abri a porta da igreja, sabe quantas pessoas deu? Ninguém. Poxa, mas eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia, eu preparei tudo. Por que não veio ninguém? Porque eu não fui avisar ninguém que tinha igreja lá. Um fato simples. Mas eu achava que por eu ter jejuado e ter orado, Deus tinha que ter levado o povo para mim. Da mesma forma,
Tem gente que alega dizendo, mas eu estou na igreja, eu estou fazendo campanha. Eu estou orando, pastor, por que Deus não está vendo? Josué estava lá também, ó, do outro lado do Jordão, parado, esperando por Moisés, e Deus disse, Moisés não vai voltar. Mas eu estou aqui, estou precisando de um cabo baixo, que se levante, que tenha ânimo, que conduza esse povo, porque, irmão, as pessoas da sua casa estão precisando da sua reação, da sua atitude. O que você vai fazer? Você pode ter um baita de um problema, porque Israel tinha um problema sério. Qual é o problema que Israel tinha? O Jordão estava à frente deles, eles tinham que passar. O que ia definir se eles passariam ou não era o problema. Era como eles enfrentariam o problema. Não são os nossos problemas que vão nos deter, mas como nós vamos enfrentar os problemas que temos. Porque não adianta você enfrentar os problemas por enfrentar. Você tem que enfrentar os problemas para vencê-los. Por quê? Porque em Romanos 8:31, Paulo diz, em todas essas coisas nós somos o quê? Perdão, esse é o 37. Em 31 que ele diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, Deus está a favor ou contra você? Mas tem gente que diz, pastor, parece que eu joguei pedra na cruz, que só pode. Nada dá certo para mim. E muitas vezes nada dá certo para mim por causa de quê? Do meu ânimo. Quer ver? Nos tempos de Abraão teve uma fome em Canaã. Abraão saiu de lá e foi para o Egito. Nos tempos de Isaac teve uma fome maior. O que Isaac fez? Arrumou tudo para ir para o Egito. E o que Deus fez com Isaac? Isaac, não desças ao Egito, fica onde eu te disser, peregrina na terra, quer dizer, se mexa, ande, não fique parado, porque o que paralisa a nossa vida é a estagnação, isso é um demônio, que quer fazer a pessoa, porque meu casamento está assim, vou esperar Jesus tocar no meu marido, então se mexe. Vai esperar Jesus tocar na minha mulher, se mexe. Esperar Jesus transformar meus filhos, então faz alguma coisa. Não, na hora que Deus fizer, não transfira a responsabilidade para Deus. O problema é nosso, nós temos que assumir ele, e Deus conta com a gente porque nós somos cooperadores de Deus. Deus não vai trabalhar só, Deus trabalha em conjunto comigo e com você. Por isso Deus chega lá e disse, Isaac, não desce, porque o problema não é aqui, o problema é como você enfrenta a fome aqui. E naquele mesmo lugar, o que Isaac fez? Semeou, e o que aconteceu? Qual era o problema? Era o lugar? Era a atitude de Isaac. Qual é o meu problema e o seu? É a nossa atitude. Muitas vezes a minha mãe dizia assim, quem acha, perdoa a expressão da palavra, quem acha a cara, faz o nariz do tamanho que quer. Se o diabo acha o nosso rosto, ele vai fazer o nariz que quer, e muitas vezes está fazendo o nariz de palhaço em nós. Mas por quê? Pastor, porque está todo mundo rindo de mim, está todo mundo falando, olha lá o crente, olha lá. Mas por quê? Porque nós estamos aceitando tudo acontecer normalmente, passivos, diante da situação. Choramos, reclamamos, mas não nos atemos ao que Deus nos mandou fazer. Você tem um problema? Tenho. Você está numa luta? Estou. Você precisa conquistar? Preciso. E lembre-se, se você tem um problema e está precisando conquistar, os da sua casa está tudo na sua conta. Te dei uma boa notícia agora, hein? Você imagine, a sua família vai afundar se você afundar. A família de Noé só não afundou porque Noé não afundou. Se Noé afundasse, a família também. Se você desistir, meu irmão, a sua casa está perdida. Porque a sua casa, a sua família depende de como você vai lidar com esse problema que você tem. Muita gente faz igual Josué, fica lá sentado chorando.
esperando que alguma coisa aconteça no cosmos, né? Alguma coisa aconteça no espiritual, alguma coisa surja, alguma coisa... Eu me lembro, por exemplo, que eu ficava pedindo assim: Senhor, envia alguém, Senhor, manda um servo seu. Aí um dia Deus foi duro comigo, mas eu gostei daquilo. Ele falou: se eu tenho que mandar, para que eu preciso de você, Carlos? Ou seja, acho que Deus estava pronto para me mandar para outro canto, irmão. Aí eu falei: não, pode deixar que eu vou me virar agora. Mas no dia que eu fui lá, preparei tudo, fiz culto para poder fazer, as cadeiras estavam lá, o salão estava lá, a pregação estava lá, o pregador, né, ungido está lá para poder fazer. Não deu ninguém, sabe o que eu fiz? Fui fazer a oração da entrega. Entrega do que? Deus, eu não vou ser mais pregador, eu desisto aqui, Senhor, olha, eu vou ser um bom membro, eu vou ser dizimista da tua casa, eu não vou largar o evangelho, não. Mas eu não vou mexer mais com esse negócio de ministério, Senhor, isso não é para mim, não. Se eu tivesse chamado, o Senhor teria trazido o povo. Ufa! Mesma coisa. Pastor, Deus não salvou meu filho. O que você fez para Deus salvar seu filho? Eu vim para a igreja e orei. Está diferente sua Bíblia, então. Que livro que você está lendo? Porque Jesus, quando queria salvar alguém, ele não orava, ele pregava. A gente quer só na oração resolver as paradas. E nós não queremos falar com as pessoas e dizer a elas. Nós queremos que Deus faça, como tem aqueles, por exemplo, que trabalham com vendas. Senhor, manda alguém comprar. Tá bom, você anunciou? Colocou propaganda? Fez alguma divulgação? Não. Irmão, você está doido. Você quer o quê? Pastor, o meu filho, minha mulher não ouve a Deus, não gosta de Deus, não gosta de nada das coisas de Cristo, é alheio. Não. Ok, o que você está fazendo para mudar isso? Estou orando. Eu acho que Josué também orava, como um bom judeu que ele era. Mas o Jordão estava lá e Israel estava lá estagnado, parado. Esperando uma coisa que não iria acontecer, que era Moisés voltar. Breve vai voltar Jesus, né? Jesus vai voltar, Moisés não voltaria. Por isso que Deus disse para ele: olha, esforça. Às vezes o que eu preciso fazer é me esforçar, é me empenhar, é enfrentar com coragem, com ousadia. O quê? A adversidade que eu estou passando, porque os meus familiares dependem do que eu vou fazer. As pessoas daqui de Cuiabá dependem do que eu vou fazer. As pessoas do Mato Grosso dependem do que eu vou fazer. As pessoas do Brasil dependem do que eu vou fazer. Em alguma parte desse mundo tem alguém que depende de como eu vou enfrentar as minhas lutas. Porque lutas todo mundo tem, mas não se esqueça, atrás de toda luta tem também uma grande vitória. A gente não tem que se entregar, irmão. Mas sabe, pastor, que para mim é tão difícil. Jesus não falou que seria fácil. Mas ele disse que estaria conosco todos os dias. Por isso que eu tenho que enfrentar. Faça conforme o que Deus falou. E o que mais Deus disse para ele? Versículo 7, vamos lá. Ele diz assim. Verso 7. Tão somente. Faça o quê? Esforça-te. E tem o quê? Tem o quê? Muito. Não é pouco. Tem gente que hoje chega ao ponto de dizer assim: não, pastor, eu não preciso fazer nada, porque Jesus já fez tudo para mim. Então muda a sua vida, então. Sua vida tem que mudar. Porque se a sua vida fica parada e você acredita que Jesus já fez tudo para você e não muda nada na tua vida, essa teoria sua está errada. Por quê? Porque Jesus, quando quis mudar a nossa vida, Ele deixou sua glória, Ele deixou todos os seus atributos, desceu para esse mundo maluco, viveu como filho de Deus, não pecou, não cometeu nenhum erro, subiu ao Calvário, desceu ao inferno para tomar a chave do diabo, da morte e do inferno, para dar a gente a vida eterna. Jesus teve que fazer alguma coisa, então eu não vou ter que fazer nada. Eu vou ter que ficar só, eu recebo, eu aceito. Não, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer?
Deus está dando conselho simples para Josué, que é conselho simples para mim e para você, que precisamos conquistar, que precisamos sair de onde nós estamos. Porque, meu irmão, no Egito, Israel era escravo. No deserto, Israel não poderia viver, porque no deserto eles ficaram estagnados por 40 anos. E se eles vivessem no deserto por mais tempo, eles certamente seriam extintos. Eles não poderiam lá sobreviver. A mesma coisa, até quando você vai sofrer? Até quando vai sofrer sua casa, vai sofrer sua família? Por isso que Deus diz para ele: Josué, tão somente esforça, tenha bom ânimo para teres o cuidado de fazer. Fazer o quê? Conforme o quê? Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A gente às vezes esforça, fazendo muita coisa, mas nós não nos esforçamos para fazer aquilo que Deus, na sua palavra, Ele fala conosco, através de seus servos. Aqui no caso ele falou com Moisés. Josué tinha a palavra, mas não estava fazendo. Se eu tenho a palavra, mas não faço, qual o efeito que essa palavra vai causar na minha vida? Nenhum. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, quer ver, olha, não seria cômico se não fosse trágico. A pessoa chega e diz assim: pastor Irevan, eu sei que eu preciso melhorar. Eu sei, pastor, que eu estou falho. Ué, então por que você não conserta, poxa? Você sabe. O que Deus está falando com Josué é assim: olha, o que ele falou na minha palavra é o que vai fazer você conquistar. A palavra que Deus liberou para nós, o que está no Evangelho, não é só para a gente ler e dizer glória a Deus, aleluia. Você pode dar glória, pode dar aleluia, pode pular, pode vibrar, mas faça o que está lá. Deus mandou perdoar? Perdoa. Ah, mas eu preciso contar ao senhor o que a pessoa fez comigo primeiro. Eu vou contar para você o que fizeram com Jesus. Pegaram ele, tiraram os direitos dele, ele não tinha cometido nada, pegaram ele, bateram, surraram, cuspiram, humilharam, pregaram ele na cruz, debocharam dele, mandou ele descer para provar que ele era filho de Deus. Ele olhou para aquela galera toda e disse: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que faz. E nós, às vezes fomos só ofendidos, ou às vezes uma coisa simples que a pessoa fez conosco, e nós fechamos o coração, não quero nem saber, nunca mais. O que o Senhor mandou a gente fazer? Mandou fazer conforme a palavra ordenou. Quando que eu vou ter o sucesso? Quando que eu vou ser abençoado? Pastor, o senhor ora por mim? Eu estou te dando o meio mais seguro. Orar, a gente ora, irmão. Eu não vou negar a oração para você, não. Mas o meio mais seguro de você ser abençoado é fazer conforme Deus ordenou. E aí ele deu uma dicasinha: dela não te desvies. Para onde? Nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, em qualquer lugar. Não saia fora da palavra. Para quê? Para que em todas as áreas ou em qualquer lugar que você estiver, você seja bem sucedido. A receita do sucesso está aqui. Fazer o quê? Fazer conforme foi falado pelos servos de Deus. Faça conforme o que disse Jeremias, o que disse Isaías, o que falou Moisés, o que falou Josué, o que falou Jesus, o que falou Paulo, o que falou Pedro. Conforme o que você for aprendendo, conforme o que você for ouvindo, vai fazendo. Não adianta Deus mandar você fazer a Bíblia toda, que você não vai fazer, nem eu, nem ninguém vai conseguir. De uma vez só, não consegue. Mas você aprendeu uma coisa hoje, comece a fazer ela. Vou contar, vou falar aqui rapidamente. Quando eu fui para a igreja,
eu estava 1 ano sem falar com a minha sogra. Só por causa de um comentário que a minha sogra fez. E eu fiquei chateado com ela. E eu não ia mais na casa dela. E se eu chegasse lá em casa e ela estivesse, eu saía. E eu fui para a igreja com raiva da minha sogra. E olha que quem falou comigo primeiro do missionário foi a minha sogra. E eu fiquei 8 meses dentro da igreja. Porque eu fiquei 1 ano desempregado. Eu não tinha mais nada para vender. Vendia a cama. Meu colchão era em cima de tijolos. Coloquei umas tábuas e coloquei os tijolos. Ficou bonito, king size. Foi um modelo. Acho que os caras até se espelharam naquele modelo para fazer king size, né, irmão? Não precisa mais, bota um em cima do outro. Pois é. Aí eu coloquei aquele negócio, mulher, irmão, pobre é muito criativo. Né? O pobre cria tudo. A NASA deveria estudar os pobres. Aí, não, eu fiz aquele negócio, peguei os tijolos, coloquei ali, minha mulher pegou uma colcha bordada, um negócio, veio e colocou por cima daquela tábua, botou aquele colchão por cima, então ficava aquele negócio tampado. Qualquer um chegasse ali, a cama legal, diferente, bonita. Aí pegou a outra colcha, colocou por cima do colchão, ficou aquele negócio lindo, irmão. Né? Só faltou fazer a cabeceira. Eu não sabia fazer cabeceira ainda. Aí ficou sendo na parede. Ali era a minha cama. Geladeira, não tinha nada para pôr lá dentro. Só água. E depois eu acabei desfazendo também dela. Fogão, não tinha nada para cozinhar. E eu, crente, dentro da igreja, Deus, eu não aceito Jesus. Espumava até o canto da boca. Orando. É o crente. 8 meses dentro da igreja. Para comer, eu tinha que comer de favor na casa de alguém. Em casa não aparecia nada. A minha mulher, para ir para a igreja, pegava roupa emprestada com a prima e vestia para ir para a igreja assistir o culto. Nem roupa minha mulher tinha. E a gente era o quê, irmão? Crente. Já tínhamos aceitado Jesus, ia no culto segunda, quarta, sexta e domingo. Dentro da igreja. Aí um dia eu fiquei bravo com Deus. Você já ficou bravo com Deus? Eu já. Se Deus estivesse ali, eu ia tentar segurar ele. Igual Jacó. Por isso que Jacó, quando segurou o anjo lá, irmão, o anjo teve que soltar o ligador da perna dele lá para ele soltar. Se eu estivesse ali, eu segurasse, eu ia pegar, não ia soltar também não. Aí eu, bravo com Deus, eu gritei para ele, como é que o senhor não vê isso? Eu sou seu servo! Aquela coisa que a gente gosta de clamar por justiça, porque nós, quando fazemos negócio, oramos, jejuamos, participamos no culto, estamos na igreja, né? Não é que você não esteja dando nada, mas você quer dar. Senhor, não aceito isso, eu quero ajudar e eu não posso. Deus abre as portas. Você faz aquelas orações sensacionais. Faz voto até que você não vai cumprir. Mas faz. Porque a gente precisa resolver a coisa, né? Ele disse, perdoa sua sogra e perdoa de coração. Eu falei assim, tá bom, Senhor, o Senhor me dá uma força. Porque falar assim de coração, eu não vou dizer para o Senhor que eu estou querendo fazer isso, não. Porque eu estou com uma birra daquela sogra que o Senhor nem sabe, né? Ele falou, eu sei que você está. Enquanto você não perdoar ela, sua vida vai ficar presa. Sabe por quê, irmão? Porque quando você não perdoa, quem está te segurando é um demônio. Deus não está perguntando quem é, eu não sei para quem que eu estou respondendo, não. Mas quem está te segurando é um demônio. Não é a falta de perdão, é um demônio. Quer que eu te mostre? 2 Coríntios 2,10. Pega aí para você ver. Então, quando ele me diz, perdoa, eu fui e perdoei minha sogra. Fui lá na casa dela. Ó, a senhora me perdoa pela minha burrice de ter ficado magoado com uma coisa que ela até tinha razão no que ela tinha falado.
mas eu me senti ofendido com o que ela disse. E mesmo eu sendo um cristão, ainda bem que eu não tinha me batizado, irmão. Que o pastor não fez batismo, porque se ele tivesse feito batismo, eu tinha tomado banho. Porque todo aquele que odeia é assassino e o amor de Deus não permanece nele. Deus não pode, não é que ele não queira. Ah, mas Jesus ama, claro que ele ama, mas ele não pode habitar num coração cheio de ódio. Por isso, olha o que está escrito aí, olha. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado, por amor de vós o fiz. Aonde? Na presença de Cristo, diante de Jesus. Cristo tem que ver o meu perdão e depois eu entrego para a pessoa que eu estou perdoando. Porque ele diz, para que não sejamos vencidos por quem? Quem é que vence a gente, irmão? E quando é que ele vence? A falta de perdão. Por que ele estava me vencendo se eu era um cristão? Eu estava ativo lá na igreja, eu estava lá de todo o coração, como você pode estar aqui de todo o coração, como você pode estar lutando há anos por uma causa. Por que eu não consigo, pastor? Analisa como Deus falou com Josué, nem direita, nem esquerda. Faz, não muda. Não dê desculpas, não negocie, a palavra de Deus é inegociável, Deus não negocia ela. Faça conforme o que Ele falou, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você for. Não é o lugar que nos derrota, mas como nós estamos no lugar. Por isso que quando eu fui lá, perdoei a minha sogra, isso foi num sábado. E quando eu cheguei, que eu falei com ela, ela disse, ô meu filho, larga essa besteira para lá, eu vou fazer um frango com quiabo para nós. Eu disse, eu aceito esse sacrifício. Fiquei lá, almocei, passei o dia todo lá, né? Ninguém deitava no sofá dela, eu deitava, ela ainda pegava as almofadas e colocava debaixo da minha cabeceira, né, para ficar aconchegante. Ninguém podia deitar, eu era folgado, eu deitava. E ela não falava nada comigo. Então, quando eu perdoei ela e foi de coração, foi na presença de Jesus, na quarta-feira eu fui chamado. Em todas as empresas da cidade onde eu vivia, que era governador Valadares, tinha currículo meu lá, ninguém me chamava. Na quarta-feira eu fui chamado para trabalhar. Por que eu fiquei 8 meses, perdi o que eu tinha, passando por apertos, necessidades, a minha vida estagnada, por causa de uma coisa que eu negligenciei na palavra de Deus. Eu não estou falando que tudo isso e todo mundo aqui tem esse problema. Eu estou dando um exemplo para você poder entender que aquilo que Deus fala na sua palavra não é só para dar a nós informação, é para mudar a nossa vida. Faça conforme está lá. A palavra de Deus é inegociável, Ele não negocia ela. Não tente mudar ela. Não tente dar desculpa. Assuma e faça. Levante a sua cabeça, enfrente as adversidades e vença-as no nome de Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha indolora, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se